continuidade, nesse terceiro vídeo eu irei terminar os 4 exercícios que faltam. E nesse 8º exercício, ele fala que o tricloretanol pode ser preparado pela redução direta do hidrato cloral em água com boro-hidreto de sódio. E ele pede para nós sugerirmos um mecanismo para esta reação, e ele nos alerta que o boro-hidreto de sódio não substitui hidróxido por átomos de carbono. Então, nessa primeira etapa, nós devemos lembrar que o nosso hidrato ele está em equilíbrio com o seu composto carbonílico de origem. Portanto, a gente retorna ele para o composto carbonílico, e esse composto carbonílico ele vai sofrer a redução do boro-hidreto de sódio. Sempre o par eletrônico sai da ligação HB. Com isso, nós formamos o nosso alcóxido, que vai ser protonado pela água, e assim nós temos o nosso composto desejado, que é o tricloretanol. Dando continuidade, no exercício 9, ele fala que não é possível preparar adutos simples de aldeídos e HCl. Além disso, ele pergunta qual a estrutura do composto e por que eles não podem ser formados. E além disso, ele pede para sugerir um mecanismo. Então, primeiro nós temos um aldeído, que em meio de ácido forte o oxigênio vai ser protonado. Uma vez que esse oxigênio é protonado, ele fica com uma carga positiva. Isso faz com que ele seja muito instável. E para estabilizar essa carga positiva, ele começa a roubar ainda mais densidade de carga negativa do carbono, mais do que o normal. Com isso torna esse carbono carbonílico muito mais reativo. Tão reativo que até mesmo uma base muito fraca, que é o íon cloreto, derivado de um ácido forte, consegue fazer a adição nucleofílica. E isso que ocorre. O cloreto se adiciona nesse centro carbonílico e nós formamos o nosso hidrato cloral. Contudo, esse hidrato ele é um pouco instável. Ele vai sofrer uma decomposição, porque M-acetais são instáveis. E então, a força motriz para que essa reação retorne para essa segunda etapa é que M-acetais são instáveis e, além disso, nessa etapa, nós temos uma base muito fraca em solução, que é o íon cloreto. Uma base muito fraca estabiliza bem uma carga. Então, por mais um motivo, aumenta a tendência dessa reação a retornar para essa etapa, pois nós temos em solução uma base fraca e, além disso, o nosso composto ele é instável. Então, por isso que não se pode formar adutos de aldeídos simples em HCl. Dando continuidade, o exercício 10 ele pede para nós demonstrarmos os produtos das reações em cada caso e justificar por que tais produtos. Então, no primeiro nós temos um aldeído em meio de um sal de cianeto, no qual o cianeto é o nosso nucleófilo, vai fazer uma adição nucleofílica ao centro carbonílico. Com isso, nós temos a formação do nosso alcóxido, e esse alcóxido será protonado pela água. No caso, não vai ser pela água, será pelo íon hidrônio. Vou até corrigir aqui, porque nós estamos em água em meio de HCl. Portanto, o íon hidrônio protona esse alcóxido e assim nós formamos o nosso produto, uma cianidrina. No segundo passo, ele pergunta um produto dessa reação com um organometálico, no caso um reagente de Grignard. Desse modo, então, nós temos aqui a redução do grupo cetona. Essa redução vai formar uma nova ligação carbono-carbono, no caso, um grupo etil, que está aqui marcado em preto. Lembrando que organometálicos não podem estar na presença de fontes de próton. É por isso que nessa reação nós estamos em meio de éter. Então, ao final da reação, após todo o organometálico ter sido consumido, faz-se um ORCAP ácido para poder protonar esse alcóxido e assim a gente ter o nosso álcool. O próximo exercício nós temos uma cetona cíclica, na verdade um ciclo de 7 membros no qual nós temos um éster e nós temos uma cetona
reagindo com boro-hidreto de sódio. Lembrando que o boro-hidreto de sódio ele reduz cetonas e aldeídos, mas não consegue reduzir compostos carbonílicos menos reativos do que aldeídos e cetonas. No caso, nós temos um éster, então esse éster vai permanecer intacto. Com isso, nós temos a redução da nossa cetona. Após a redução dela, formamos o nosso alcóxido. E esse alcóxido vai ser protonado pela água e assim dando o nosso composto final. E no último exercício, ele diz que a constante de equilíbrio para a formação de uma cianidrina da ciclopentanona e HCN é 67, enquanto que da butan-2-ona em HCN é 28. Então ele pede para a gente explicar o porquê disso. Então ele está falando que há uma grande tendência da formação dos produtos da ciclopentanona e uma menor tendência da formação dos produtos da butan-2-ona. Então, isso é semelhante ao exercício, se não me engano, o exercício 2 ou 3, que fala sobre o ângulo de tensionamento de um ciclo. O que acontece? Nós temos aqui um ciclopentano regular, então seus ângulos internos são de aproximadamente 108 graus. E nós temos aqui um carbono hibridizado sp2, que tem os ângulos de 120. Portanto, esse carbono sp2 ele tem que sair da planaridade aproximadamente 12 graus. Isso gera um tensionamento na molécula. E quando ele é reibridizado, ele passa de sp2 para sp3, com ângulos internos de 109 graus, que é praticamente o mesmo ângulo da molécula. Portanto, ele está praticamente livre de tensionamento. Então essa hidratação ela é extremamente favorável. Essa adição, extremamente favorável. Enquanto que aqui nós temos um carbono também hibridizado sp2, no qual é uma molécula acíclica, sendo que os seus substituintes estão dispersos entre si em um ângulo de 120 graus, e ao serem reibridizados, eles passam para sp3 com ângulos internos de 109 graus. Isso faz com que haja uma diminuição do ângulo entre as ligações de 11 graus, ou seja, os substituintes estão mais próximos a 11 graus. Com isso, há um maior impedimento estérico e maior repulsão da nuvem eletrônica. Isso faz com que gere uma menor estabilidade para o produto. Ainda assim, o equilíbrio é favorável. Entretanto, não se compara com o composto acima. Então é por isso que, nesse primeiro exemplo, a constante de equilíbrio ela é mais deslocada para os produtos em comparação com o segundo exemplo. Dito isso, nós terminamos os exercícios do capítulo 6. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.